noite a todos aqui presentes, aos internautas que nos acompanham. Que a paz do Mestre Divino possa nos envolver neste momento. Alguém aqui sente inveja? Ou já foi alvo de inveja? Se perguntássemos aqui à plateia, o que vocês responderiam? Que foram mais alvo de inveja ou que sentiram inveja? O que é que vocês diriam? Bom, quase sempre nós não admitimos que sentimos inveja, mas que somos invejados. A maioria de nós sou muito invejado, mas sentir inveja do outro, reconhecer isso é muito difícil para nós. Por que será? Bom, Joana de Ângeles vai catalogar ou vai apontar a inveja como sendo um dos gigantes destruidores da alma. E a Igreja Católica vai apontar também a inveja como um dos 7 pecados capitais, que inclusive está no térreo, não é? Logo depois, quer dizer, do orgulho, estaria a inveja, em termos de maior pecado capital. Portanto, nós vamos observar que esse gigante destruidor da alma, e por que é considerado um gigante destruidor da alma? E Hamed, no livro As Dores da Alma, também vai catalogar como sendo uma das dores da alma. A inveja, ela é arquetípica, como assim? E ela é antiga, é muito antiga. A inveja, está lá descrita na Bíblia entre Caim e Abel. Quer dizer, a inveja de Caim para com Abel está lá no Gênesis, no capítulo 4. E o que é que nós vamos observar? Que Abel era pastor de ovelhas e Caim, Caim era lavrador. E o que aconteceu? O Senhor, ele gostou mais de Abel e de sua oferta, do que ele produziu e do que ele ofertou ao Senhor. E aí Caim irritou-se. E por essa irritação ele acaba matando o irmão. Então veja que a inveja começa em família. E na história nós vamos observar, esse dado bíblico, quer dizer, pelo que a gente conhece na Bíblia, Caim mata Abel. Ele se irrita, ele sente a inveja. E aí, quase raro, por isso, a gente não admitir que tem inveja, porque é muito feio ter inveja do outro. Mas ser invejado, quer dizer, sempre reconhecemos que somos invejados, mas nunca que sentimos inveja. E a inveja jamais se refere a alguém distante. A gente não fica com inveja de um grande escritor, de um grande artista. A gente tem inveja ali do que estão mais próximos. A gente tem inveja de pessoas que convivem ao nosso lado. E aí começa com os irmãos, a disputa entre os irmãos. Quando um nasce, o outro mais velho fica com inveja daquele que chega, porque todo o carinho, toda a atenção vai para aquele mais novo. E aí o mais velho se ressente e é um Deus nos acuda para os pais administrarem esse sentimento de inveja do irmão mais novo. Então, a inveja jamais se refere a alguém distante, mas a alguém próximo. E a inveja é sempre dolorosa, porque ela é um reconhecimento de uma conquista do outro. E aí a gente pensa, não foi conquista minha, foi conquista do outro, eu tenho que reconhecer que o outro é melhor do que eu, como é que pode? Então, nós vamos buscar lá no Aurélio, segundo o dicionário Aurélio, o que significa inveja. E lá nós vamos observar que Aurélio vai
colocar o seguinte significado: desgosto ou pesar pelo bem ou pela felicidade de outrem. Desejo violento e possuir o bem alheio, ou seja, nós sentimos pesar pela felicidade do outro, ou seja, tristeza porque o outro está feliz. E veja que assim, como é que a gente reconhece um verdadeiro amigo? Quer dizer, quando a gente está triste, muita gente vem querendo nos ajudar. Mas quando a gente está alegre, quando a gente está feliz, será que alguém vem reconhecer essa felicidade e ficar: puxa, eu estou muito feliz por você, que bom. Só os verdadeiros amigos é que chegam e dizem isso. Que bom, você vai para Paris, que ótimo, né? Eu soube que você vai para Paris. Olha, me diz aí o que você fez para juntar dinheiro para ir para Paris. Eu quero fazer o mesmo. Ah, você esteve lá, que bom, né? Ou você vai, né, estar programando essa viagem a Paris. O amigo verdadeiro, e como é que um invejoso vai colocar o petardo da inveja, né? A flecha, aquela, né, pitada da inveja. Como é que ele vai jogar essa inveja? Vai para Paris. Não tem nem onde cair morta. E vai para Paris. Quer ir para Paris. Olha só. Viu o cabelo dela, né? Ficou mais loiro, mas não combinou, não. Não combinou com a cor dela, não. E aquela blusa que ela tá usando? Veja bem, olha a blusa. Né? Fica muito envelhecida, né, para ela. Né? E aí aparecem as gorduras, não é? Localizadas. Então, assim, veja, nós sempre colocamos o mas adversativa. Ele vai a Paris, mas não tem onde cair morto. Ou ela vai para Paris, a Paris não tem mas. É uma conjunção adversativa que contradiz a frase anterior. O que vai exatamente mostrar um petardo de inveja pela capacidade do outro, pelo investimento do outro, pelo sucesso do outro, pela alegria do outro. É interessante isso porque a gente não compartilha quando o outro está, né, feliz. Então, existe um estudo, e se vocês quiserem acompanhar, tem um estudo feito pela expositora Nete Guimarães, e ela vai citar a visão da neurociência em relação aos neurotransmissores causadores da inveja. Ela vai citar uma pesquisa realizada em Tóquio, no Japão, né? E exatamente mostrando que existe uma região do córtex cingulado anterior que é ativado, certo? Que é no mesmo local onde a dor física se processa. Ou seja, a ocitocina, ela aumenta à medida em que nós vamos sentindo inveja. E o que é que isso tem a ver? Ela vai mostrar, né, a partir dessa visão da neurociência, que na região desse córtex, tá, o que é responsável por gerar ou por identificar a dor física, vai chegar à conclusão de que a inveja é uma emoção muito dolorosa, ou seja, é físico mesmo. Vem alterar o nosso físico, uma região dos neurotransmissores do nosso cérebro. O que vem causar, inclusive, níveis, e descobrir outros estudos também apontados por elas, vão colocar que o nível de oxitocina ou ocitocina maior vai gerar também um quadro depressivo que nem com os antidepressivos, os remédios antidepressivos conseguem minar, conseguem diminuir. Ou seja,
Pessoas que possuem, não aquela invejazinha branca não, tá? Como a amiga disse, você estava na Cidade das Flores, eu senti uma invejinha branca. Não é inveja branca de eu estar na Cidade das Flores, não é? É a inveja negra. Aquela inveja negra que tá, não é? Que fica, não é, torcendo para a destruição do outro, não é? Que fica torcendo, que se irrita ou que se torna infeliz pela felicidade do outro. Então, essa inveja, quer dizer, quando nós aumentamos esse grau, aumenta no nosso cérebro a ocitocina e não existe remédios, tá? Antidepressivos que consigam minar esse nível de ocitocina. Logo, muitos podem estar desenvolvendo um tipo de depressão que nem vai ser conseguido tratado, a não ser tratado para a diminuição da inveja. E com isso a pessoa fica no estágio de depressão, ela não vai conseguir ser feliz nunca. Porque ela vive vendo apenas a felicidade do outro. Ela fecha os olhos para si. Ela vê apenas o outro, a felicidade do outro. Ela não acha que ela tem condições de ser feliz. Então, a conclusão, a inveja é uma emoção muito dolorosa e que provoca danos físicos mesmo, no nosso cérebro. Então, esse nível, quando aumenta, nós vamos cada vez mais sentir a inveja, e o invejoso passa a viver, não a vida dele, mas a vida do outro. E, normalmente, quais são os objetos de inveja atualmente? O que é que a gente inveja? A beleza física, né? E aí a gente lembra da madrasta, da Branca de Neve, né? Que oferece a maçã. Por quê? Ela queria ter a beleza da Branca de Neve. E muitos de nós exibimos, não é, corpos ou nossas fotos na internet e não sabemos que muitas vezes estamos sendo alvos de inveja. Ou pela renda, ou inclusive a nossa inteligência, né? A inteligência, o compositor, por exemplo, italiano, Antonio Salieri, ele não suportava a precocidade do seu concorrente, Amadeus Mozart. E aí, né? O que outros objetos são objetos, pode ser objeto de inveja? O relacionamento sério, né? E aí? Aí tem uma amiga que disse assim, eu não vou colocar, né, na internet o meu relacionamento, né, o meu casamento, porque vai ser objeto de inveja. Quer dizer, hoje, né, está chegando à conclusão que não é só a questão, né, da beleza física, ou da renda, ou da sua inteligência, mas é se você tem um relacionamento sério e se você conseguiu casar. Então, vem os comentários os mais diversos, né? Em relação à pessoa que você está namorando, né? Em relação ao que você escolheu para sair. Então, fica aqueles comentários os mais diversos. E essas energias são encaminhadas, e aí, como é que a gente fica, né? Então, os relacionamentos, os filhos bem-sucedidos, né, são objetos de inveja hoje. Então, onde há inveja, chegamos à conclusão, não há verdadeiras amizades, né? O amigo é capaz de gostar de mim, torcer pela minha felicidade, apesar do que eu sou ou possuo. É como eu falava, o verdadeiro amigo, ele vai torcer pela sua felicidade. Ele vai estar ao seu lado nos momentos de dor e também nos momentos felizes, torcendo para que você se dê bem na vida, para que você consiga ter sucesso. Porque o sucesso seu é também o sucesso dele. E pasmem, quando nós
À medida em que nós torcemos pelo sucesso do outro, isso volta para a gente. Interessante isso. E aí, admitir que tem inveja, né, prazer pelo sofrimento alheio, às vezes a pessoa diz, eu não admite não, né? Eu tenho inveja, não, isso aí eu posso ter outros defeitos, né? Eu tenho outros defeitos, mas, né, eu sou orgulhoso, tal, sou isso, sou aquilo, mas invejoso eu não sou, não. Mas aí gosta muito de assistir esses programas sensacionalistas, ver a desgraça do outro. E existe exatamente essa área do cérebro que é responsável pela dor, que vai sentir prazer em ver. Tem pessoas que se locupletam, sentem prazer mesmo em assistir esses programas sensacionalistas. Filmes de terror, a dor do outro, né? Ver o sangue escorrer. Tem pessoas que sentem prazer nisso. Então, admitir que tem inveja, não. Então, a grande questão é, uma vez reconhecida que a inveja é universal, ela apresenta graus também, desde moderada a mais, né, complexa. E uma vez reconhecida que se tem essa inveja, como estamos lidando com esse gigante da alma? É a nossa pergunta para a noite de hoje, né, para a nossa exposição. Como sentimos a felicidade e o sucesso do outro? Diante de uma pessoa que invejamos, estamos tentando subir até onde ela se encontra ou tentando fazê-la descer de onde ela se encontra? Como é que a gente faz? Existe uma diferença entre cobiça e inveja. Cobiça é desejar o que o outro tem, porque muitas vezes as pessoas confundem. Mas inveja é a tristeza mesmo pela alegria alheia, tá? Quando eu sinto inveja, eu não estou cobiçando só o que o outro tem. Eu estou, né, com tristeza pela alegria alheia, pelo brilho, pelo sucesso do outro. Então, as atitudes de rivalidade, antagonismo e hostilidade vão dissimular muito bem a inveja. As pessoas que são muito hostis com as outras, né, antagônicas, que se rivalizam, elas, na verdade, estão como cães de guarda. Sabe o que é os cães? Elas se colocam como cães de guarda, que estão sempre alertas ali ao menor ruído, percebendo, então, se uma pessoa vai se destacar em alguma área. E, por mais ínfima que seja esse sucesso, o mais ínfimo, e lá estará, então, esse invejoso ou essa invejosa, que está pronto para apontar o dedo e tentar minimizar o feito de seu próximo. Sua aula foi boa, mas olha, né? Eu acho que você não foi tão esclarecedor, né? Ou senão, acho que sua palestra não foi boa, não, viu? Você acha que está precisando melhorar. Você grita demais, não é? Você não faz nenhum tipo de comentário, não apresenta, não é, exemplos, mas é isso aí. Não, eu só quero, né, ajudar você. Não, é só para ajudar, para esclarecer, né? Não é nada, não tem nada demais. Há pessoas que se colocam como cães de guarda e elas ficam à espreita, pronto para apontar o dedo e tentar minimizar o feito de seu próximo. Ela percebe o lado mais negativo para exatamente, né, rivalizar, hostilizar, para colocar você lá embaixo. E se a pessoa tem uma autoestima baixa, ela pode cair, não é? Entrar na sintonia, porque aí existe uma prepotência de competição. E a inveja é um dos sentimentos mais torpes e difíceis de serem eliminados da alma. Por quê? É um dos vícios que mais causa sofrimento à humanidade. E qual é a sua origem? Ela tem origem
nos atavismos inferiores, quando então ia-se à caça, né, em busca de querer ser o melhor para conseguir o que queria para se alimentar. Então, a inveja, como eu disse, ela nasce na família, e a parábola do filho pródigo, que todos nós conhecemos, nessa parábola nós vamos perceber que o irmão mais velho fica com uma grande inveja do irmão mais novo. Porque quando o irmão mais novo, depois que gasta toda a sua herança, que volta para casa, como é que ele é recebido pelo pai? Ele é recebido com uma festa, com uma grande festa. Ele é acolhido e, além de ser acolhido, ele é recebido com uma grande festa. E aí, o que é que provoca? Quer dizer, o filho mais velho, mesmo tendo ficado com o pai ali, né? Mesmo não tendo gasto toda a sua fortuna, ele estava cumprindo com o dever ali com o pai, mas ele tinha dentro de si inveja do irmão, porque ele vai perguntar ao pai: mas como? Eu sempre estou aqui a lhe servir, pai, e você nunca fez uma festa para mim? Qualquer semelhança, né, é mera coincidência com alguns dos nossos discursos, né, que fizemos para com os nossos pais, né? Ah, você comprou a roupa de marca melhor para fulano, né? Para o meu irmão tal. Você só compra para ele, você só dá atenção para fulaninho, né, e não para mim. Esses são traços inferiores da nossa inveja, em que a gente não reconhece muitas vezes o que os pais nos dão. E a gente sempre está querendo disputar, rivalizar. E quando a gente entra nesse nível de disputa, ou seja, a gente quer igualdade. A gente vai em busca de igualdade, não é? Que seja igual à forma como eu recebo. Porque se for diferente, eu entro em colisão, eu entro para revidar. Então, a reação do irmão mais velho é a inveja pelo pai acolher e dar festa ao irmão mais novo. Mas ele deveria estar contente também, como o pai ficou. Por que ele não consegue ficar contente? Sabendo que o irmão foi resgatado, que ele voltou ao reduto familiar. Então, a reação desse irmão é de inveja. E aí tem como origem todo um século de antigas frustrações e fracassos, né? Porque o invejoso, na verdade, o irmão mais velho, ele se sentia, né, mal resolvido ainda. Ele não teve a coragem para inovar na sua vida, para fazer o que realmente ele queria, e ficou com inveja do irmão que, mesmo gastando toda a herança, ainda foi acolhido pelo pai. Mas veja, é o seguinte, a gente pode pensar, então o pai foi injusto? Não, ele usou da compaixão. Porque, como ele diz, o seu irmão estava perdido e se achou. Era a alegria do reencontro ou do autoencontro do irmão. Era o encontro com o self, com o seu interior. Então, as nossas frustrações, quer dizer, o invejoso ele é frustrado, fracassado e não está resolvido interiormente. Por isso é que ele sente inveja. E aí, por isso mesmo, ele é egocêntrico. Não saiu da sua infância psicológica e pretende ser o único centro da atenção e credor de todos os feitos, né? Por isso é então que a inveja, né, é resultado também, conforme nos diz Joana de Ângeles, indisciplina mental e moral.
e que não vai considerar a vida, né, como patrimônio. Ele não vai considerar a vida como seu patrimônio, como um patrimônio para todos, senão para si apenas. Então, a inveja, na verdade, é fraqueza moral a perturbar as possibilidades de luta do ser humano. E no Livro dos Espíritos, na questão 933, Allan Kardec perguntou: assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? E aí os espíritos respondem: mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões são torturas da alma. Então, os espíritos vão colocar a inveja como uma tortura da alma. E a inveja e o seu, como ele diz aqui, que são felizes os que desconhecem estes dois vermes roedores. São colocados pelos espíritos como os vermes roedores, a inveja e o ciúme. Então, para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma, nem repouso possíveis. Ou seja, aquele que sente inveja, ele não vai ficar sereno. Ele vai sempre estar, né, regido por fantasmas. Ele não vai ter trégua, porque ele vai sempre estar olhando para o outro. Ele vai ser cego para si mesmo e vai estar com os olhos abertos para o outro. E aí ele vai viver numa situação ardente ou uma ardência contínua de febre, em que será uma situação que ele vai desejar e nunca vai alcançar. Porque ele não faz absolutamente nada para alcançar. Então, vai ser um verdadeiro inferno a vida do invejoso. Então, as características mais comuns do invejoso, segundo Hamed, ele vai colocar no livro As Dores da Alma, o invejoso ele é um inseguro e supersensível. É aquela pessoa que ela vive insegura, não acha que tem nenhum potencial a ser desenvolvido. No fundo, ela é prepotente, mas ela não tem ou não desenvolveu suas potencialidades e ela fica supersensível a qualquer tipo de comentário que você faça. Qualquer tipo de comentário vai mexer no seu ego. E aí ele vai ficar irritadiço e desconfiado, sempre desconfiando que o outro possa estar armando algo contra ele, ou ele não vai, ao menor comentário, ele vai se irritar, ficar mal-humorado. E ele vai sempre ser um observador minucioso e detetive da vida alheia. Quer sempre saber o que aconteceu com fulano, hein? Quer saber a vida de fulano, com quem fulano está, o que fez, né? Se já publicou textos ou não, se está com fulano, se não está. Está querendo saber os mínimos detalhes da vida do outro e daí começam as fofocas, né? Os mexericos, fofoca da vida do outro. E fica fofocando, né? Para tentar colher informações da vida do outro. E vai, inclusive, nas redes sociais para saber, né, da vida de fulano, que fulano está fazendo, deixando de fazer. Então, é um detetive da vida alheia. Ora, o que não é invejoso, ele não tem tempo para isso. Ele está lendo, ele está produzindo, ele está reconhecendo seus valores, está progredindo. E o outro está lá, preocupado, né? Se com quem saiu, se foi para Paris, se não foi, se foi para... Não é? Então, faz o gênero de superior quando, em realidade, ele se sente inferiorizado. Ele se sente inferiorizado e quase sempre deixa transparecer o mar
de sarcasmo e ironia em seu olhar. Por isso, o tempo todo ele está com ironia, né? Com sarcasmo. Do tipo de comentário assim, vai para Paris, mas não tem onde cair morto, menina. Aqui não tem... se fazendo, olha, a pessoa acha que quer se parecer tanto, né? Que, só para se mostrar nas redes sociais. Então, isso são comentários ou de ironia, ou de sarcasmo, não é? Ou de que vai ocultar dos outros o seu precário contato com a felicidade. Ele não tem felicidade, não sente-se feliz. Por quê? Ele sente feliz em apontar ou em se preocupar com a vida alheia, como é que está. E ele fica triste, né? Com a felicidade do outro, quando o outro está feliz. Então, os sintomas interiorizados da inveja, como dissimulados e negados, porque às vezes a gente dissimula, como eu falei antes, nós não queremos admitir que temos inveja, mas que somos invejados. Então, os sintomas dissimulados e negados são as perseguições gratuitas e acusações sem lógica ou fantasiada, que nós fazemos muitas vezes. Quer dizer, aquelas pessoas que têm, né, a inveja negra. E aí, as inclinações superlativas à elegância e ao refinamento, com aversão à grosseria. São pessoas que têm um grau de refinamento, né, de ser grossa com o outro. Ela não consegue usar da gentileza e da gratidão. Pelo contrário, né? Elas se acham, né? Elas vão dissimulando. Na verdade, elas se postam como elegantes, mas na verdade ela tem todo um refinamento para a aversão. E aí, existe uma insatisfação permanente e nunca se contentando com nada. É aquela pessoa que não está contente com nada. Foi promovido, não é? Mesmo ela trabalha, mas ela trabalha para ser reconhecida, para o aplauso, né? E a insatisfação permanente e nunca está contente com o que tem. Nunca agradece por nada, nem está contente. Então, essa manifestação de temperamento teatral também, ela é uma pessoa que, né, tem aquela manifestação teatral de alardear algo, pedantismo nas atitudes, elogios afetados e amores. Meu amor, como você está? Mas isso está dissimulando. Chega com todo o alardeamento, né, de elogios afetados. Isso não quer dizer que a gente não elogie, pelo contrário. Inclusive, é uma das propostas para a gente direcionar a não inveja. É elogiar de forma verdadeira. Você não está sentindo que a pessoa, né, tem algo para ser elogiado? Elogie. Em vez de guardar aquilo, né, achando e desenvolvendo a inveja. Não, elogie. Você fez um bolo tão gostoso, né? Poderia me dar mais uma fatia? Está tão gostoso, né? Como foi que você fez? Quais foram os ingredientes? Seu bolo de chocolate está tão gostoso. Qual o problema da gente elogiar o que o outro faz? Não é isso. Mas é aqueles elogios afetados, né? Aqueles amores declarados exageradamente. A pessoa vem com exageros, né? Declarações exageradas, quando a gente vê que é uma dissimulação. A pessoa está dissimulando, ela não está sentindo, ela não está dizendo de coração aqueles elogios. Mas tão somente para, no fundo, ela está torcendo para a infelicidade do outro, para que tudo dê errado. E aí ela tem uma animação competitiva que leva às raias da agressividade.
Enfim, o caráter invejoso ele vai conduzir o indivíduo a uma imitação perpétua à originalidade, à criação dos outros e, como consequência lógica, a frustração, porque ele não vai criar nada. Ele não se volta para si, para o seu interno, se volta para o externo, para o outro. Logo, ele não desenvolve as próprias potencialidades. Com isso, então, ele fica em função da imitação perpétua à originalidade do outro e não desenvolve suas potencialidades. Então, o invejoso ele vai sentir uma sensação crônica de insatisfação e escassez, imperfeição e perda, além de estimular sempre uma crescente dor moral. Essa dor moral que vai prejudicar o seu crescimento espiritual em evolução. Ele vai ficar estagnado. Obviamente, ficando estagnado, porque o tempo todo ele vai estar em função, né, da inveja. Portanto, a inveja pode estar bloqueando o seu crescimento, o nosso crescimento. É sério. E aí, ao invés de nós nos empenharmos na nossa autovalorização, a pessoa que é invejosa, ela vai lamentar o triunfo alheio e não vai lutar pelo seu. Consequentemente, quando ela trabalha, ela vai trabalhar por inveja, somente para competir, para sobressair, destacar-se, achando que vai se destacar do outro, não tem ideal. Ou seja, é aquela pessoa que vai para o trabalho, não é? E ela faz à força aquele trabalho, só para ter um reconhecimento, para ser destaque. E aí, para competir, para sobressair, para destacar, não tem ideal. Nem respeito pelas pessoas e pelas suas árduas conquistas. Elas querem conquistas, acham que se esforçam, mas elas não têm um ideal que realmente faz aquilo por amor. Não se entrega a nenhuma atividade em que ela faz por amor e que coloque um foco de energia para a sua própria evolução e a evolução do outro. E isso nós podemos verificar nas diversas profissões. Aquele profissional de medicina que apenas vai prescrever e nem olhar para o paciente. Ou aquele que vai ministrar uma aula e não está nem sequer preocupado, né, se o aluno está interagindo com ele, está se compreendendo, ou até mesmo para dar um caminho menos complexo de comentadores sobre um assunto tão complexo que o aluno às vezes não consegue entender. Ele faz questão às vezes até de complicar, porque ele quer se destacar. E aí ele vai, né? Não tem um ideal. Porque quem é fonte não tem medo de ser esgotado, ele é fonte. Porque ele está preocupado se o aluno vai ficar, né, numa posição maior de destaque. Olha só. É interessante isso, como nós verificamos as disputas. E isso se faz nas relações de poder. As relações de poder que se estabelecem em vários campos, no campo profissional, no campo afetivo. Existem disputas de quem se doa mais, que você me coloca como prioridade ou não. Eu coloco mais você prioridade. Isso é disputa em relacionamento. E gerar disputa não vai, obviamente, levar a lugar nenhum, porque quando eu dou e automaticamente eu recebo.
Assim mesmo, quando eu conquisto os meus valores no campo profissional, espiritual, emocional, seja lá onde for. Então, trabalhar por inveja é para competir, não para ajudar o outro, nem compartilhar. Nem conhecimento, nem emoção, nem sentimento, nada. As pessoas invejosas, elas ficam num círculo vicioso em que ela não vê o outro. Consequentemente, não tem ideal. E ela nem vai respeitar, não vai ter respeito pelas pessoas, pelo lugar do outro que o outro ocupa. Portanto, a inveja, ela descarrega correntes mentais, conforme nos diz Joana de Ângeles, que são prejudiciais e dirigidas às suas vítimas. E a inveja é o extremo da admiração. Porque a gente pode transformar, que a inveja é sempre inveja, mas eu posso transformar a inveja em admiração. Em que momento? Quer dizer, ela é o extremo oposto. Eu passo então a admirar, né? Eu me lembro que eu admirava muito um professor, foi meu professor, né, na graduação, e eu o tomei como modelo para que pudesse então ministrar minhas aulas. Quando a gente menos espera, quer dizer, a gente pode fazer, quer dizer, por que eu não coloco que o outro eu acho tão bom, eu admiro, porque eu não coloco como referência para o crescimento? Porque se eu fizer como ele, eu posso chegar, né, pelo meu esforço, tanto quanto ele chegou. E essa capacidade que a gente tem que ter, de não há nada a nos censurar por apreciarmos os feitos, né, o sucesso das pessoas e ou por a elas aspirarmos. Quantos expositores espíritas, não é? Eu não admiro, quer dizer, tomo como referência Haroldo Dutra Dias, o próprio Rossandro, quer dizer, são pessoas que convivem, nossos amigos, quer dizer, por que nós vamos ter inveja do outro? Mas é tomá-los como referência para que nós possamos, então, colocarmos-nos como seres em processo de evolução e de aprendizagem constante. E encontrar o nosso estilo. Não é que muitas vezes a gente pode colocar o outro como referência, mas isso não quer dizer imitar e colocar, ser igual ao outro, porque nós não somos iguais, por mais que queiramos, nós temos, né, cada um tem a sua forma peculiar. Nós não nos devemos comparar com ninguém, porque se a gente for se comparar com o outro, a gente vai sempre encontrar pessoas acima e abaixo. E a gente vai se sentir frustrada. O que acontece nesses colégios, muitas vezes, que incentivam, né, a cada vez mais ser o primeiro, a competição. É exatamente o que coloca o que está acontecendo com os adolescentes que começam, então, a se comparar. Na minha sala tem um que consegue rapidinho conseguir absorver o conhecimento e eu não, tenho que estudar bastante. Quer dizer, essas comparações que são feitas, né, se a gente se comparar, nós vamos entrar num fosso, no desequilíbrio. Não é esse o nosso objetivo. Nós devemos encontrar em nós capacidades que, inclusive, desenvolver outros tipos de capacidade que o outro nem tem e que a gente nem sabe que tem. Desenvolver quer dizer, não há nada a nos censurar por apreciarmos esses feitos do outro. Não, pelo contrário. Nós podemos nos comparar e querer tomar como modelo o padrão vivencial do outro, na verdade. Mahatma Gandhi, não é? Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, o próprio Jesus,
é o nosso modelo e guia. E quando nós tomamos por modelo e guia Jesus nas nossas vidas, nós temos uma visão diferente das nossas potencialidades, porque foi Ele mesmo que disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, brilhe a vossa luz. Sejamos cigarras. Nós podemos brilhar. E não escorpião ou cobra venenosa para picar o outro. Quando a inveja alcança a vítima, e aí a gente pode dizer, aí a gente pode pensar, e um olho gordo, né? Mas a pessoa tem aquele olho gordo, né? Vocês acreditam nisso? O que é que vocês acham? Tem olho gordo mesmo? Existe o mal olhado? Porque quando criança, né, as mães levam para as rezadeiras, a menina estava com mal olhado. Eu me lembro que quando uma dos meus filhos, ainda bebê, a babá chegou na segunda-feira, ela estava muito mal, mas estava muito mal mesmo, e ela tinha, que o pessoal chama lundu, né? Ficava muito assim, com raiva e ficava contrita com aquela raiva, não dizia o que era, e com a menina no colo e balançando, e com aquela raiva e tal. Olha, ela deu um beliscão na menina. Sepa. E começou a chorar. E daqui a pouco a criança vomitou. E ficou doente com febre. Eu digo: tem alguma coisa errada, a criança estava bem. E eu fui percebendo, né, que houve o que a gente chama de mal olhado. Então, quando se estiver em sintonia, é claro. E por que isso atinge mais as crianças? Porque os centros de força delas são mais frágeis. Então, no programa Transição, Divaldo Pereira Franco vai explicar o tema mal olhado. E aí, o que é que ele vai dizer? O mal olhado, a feitiçaria, pega ou não pega? E aí, o que é que ele vai dizer? Olha a resposta de Divaldo. O denominado mal olhado nada mais é do que uma intensa vibração mental de alguém que é dominado por sentimentos inferiores à inveja, à competitividade. E ao descarregar esta onda de sentimentos negativos e vibrações perversas, muitas vezes atinge aquele contra o qual é dirigido esse pensamento perturbador. E atinge-o porque o outro se encontra numa faixa vibratória equivalente. E, através do fenômeno da sintonia, capta aquela descarga perturbadora. É incrível isso, né? Mas a inveja... suas unhas, né? Que esmalte lindo! Onde foi, né, que você colocou? Quer dizer, um mal olhado, né? Como é que você está magra, menina? O que foi que você fez, não é? O que você tomou para eu tomar também? Mas não sabe, foi uma lipo. Acho que foi uma lipo, né, que você fez. Ora, a pessoa foi uma dieta, né, foi para a academia e tal, se esforçou. Então, assim, como é que é esse mal olhado do outro? Daqui a pouco a pessoa está se sentindo mal, né? Como muitos se sentem mal. A menina foi fazer a unha da outra e depois sentiu mal e vomitou, porque estava com inveja das unhas da outra. Como é que pode? Isso, conforme nos diz aqui Divaldo, a inveja pode provocar, assim como a competitividade. Então, em que consiste a terapia para que a gente, né, não entre nessa? A nossa sintonia. A gente não sintonizar na mesma faixa vibratória. Então, em que consiste a terapia para a inveja? Divaldo, né, o médium Divaldo, através dele mesmo, né, no caso, Joana de Ângeles, vai nos colocar que a cuidadosa reflexão do eu profundo em torno da nossa destinação grandiosa. É a gente ter essa reflexão, ou seja, todos nós fomos criados simples e ignorantes para o processo da evolução espiritual. Não é
de forma nenhuma que a gente vai, de uma hora para outra, né, modificar. Mas a gente vai ter essa reflexão. E quando a gente sabe disso, que todos nós fomos criados simples e ignorantes para o processo de evolução, e que uns estão mais lá na frente do que outros, exatamente pelo esforço que se fez através das existências. Por isso é que eu não posso me comparar, porque as diferenças existem no nosso nível aqui na Terra ainda. E essas diferenças podem causar inveja, sim, porque existem diferenças emocionais, existem diferenças espirituais, existem diferenças, né, no corpo físico. Então, essas diferenças que podem levar à inveja e o modo como eu enxergo. Então, se eu já sei, eu tenho a consciência e eu reflito que eu sou um eu crístico, que existe dentro de mim a centelha divina e que existe no meu eu profundo uma destinação grandiosa e que vai depender do esforço que eu faço para chegar a essa evolução, eu não vou ficar com inveja, né, de Leidson, que já é médico nessa existência, que inclusive estudou comigo no ensino médio, né? Nós fizemos, eu vou ficar com inveja porque Leidson, né, seguiu a medicina. Nós somos, né, criados simples e ignorantes. E no processo da evolução, nós vamos escolhendo os nossos caminhos e vamos estagiando naquilo que nos apraz para o processo de evolução. Então, esse cultivo da alegria pelo que nós temos que nos alegrar pelo que somos, pelos recursos que nós temos para alcançar patamares, para despertar o amor a si mesmo, ao próximo e a Deus. Então, se eu estou nesse caminho, se eu sei que todos nós aqui também, eu não vou entrar no espírito de competição. Aliás, o que nós estamos fazendo atualmente nesse espírito de competição em família, de disputa, né, de quem sabe mais, de quem acertou mais no voto ou não acertou. Nós disputamos até isso. Como nós vamos encontrar respostas para os nossos níveis de evolução e lógicas que nós utilizamos para fazer nossas escolhas nessa existência? Porque a partir do nosso nível de compreensão, e aí às vezes a gente tem que entender o nível da lógica que o outro passa para chegar a fazer suas escolhas. E ela surge, né, a inveja, ela vai surgir graciosa, sedutora. E quando nós sentimos essa sensação de perda e um vazio que não é preenchido por objeto daquilo que nós desejamos, principalmente quando numa formulação mental mesquinha, né, e destrutiva, nos consideramos mais dignos do que o outro, do que aquele que não teve a capacidade, a ignorância. Isso a gente faz inconscientemente. Nós catalogamos fulano como ignorante e fulano como bem esclarecido. E é nessa disputa que a gente vive o tempo todo. Essa disputa, essa competição. Os espíritos que perturbam a nossa relativa felicidade são erroneamente chamados de obsessores, a fim de nos ver nivelados ao seu estado de inferioridade moral, né? Os obsessores, o que nós catalogamos como obsessores, eles são movidos pela inveja. Tem espíritos obsessores que nos acompanham de outras existências. E ele não, você não pode, nessa existência você não vai se dar bem não, porque ele está mal, ele quer ver o outro mal, então ele faz tudo para que o outro não progrida. É por isso que muitos, não é, quando estão em processo de seleção ou estão no final de pós-graduação,
sente que vai emperrar. Acontece 1000 coisas para a pessoa não progredir. Às vezes está ali um obsessor que é movido pela inveja para que você não consiga um patamar maior na sua evolução intelectual. E é interessante que muitos deslizes ocorrem exatamente aí no desfecho de quando você vai concluir um mestrado, concluir um doutorado, um pós-doutorado. E é interessante, claro, que a gente não vai colocar que a gente não consegue algo por conta dos invejosos desencarnados. Não é isso que nós estamos colocando. Mas apenas dizendo ou querendo enfatizar que existem as relações do mundo visível e invisível. E que nós precisamos nos resguardar daqui e de lá, para manter uma vibração em que a gente não abra as portas para esse tipo de influência. Que existem as influências, existem, daqui dos encarnados e dos desencarnados, dos nossos inimigos que estão, na outra esfera. E eles nos espreitam. E os invejosos, como os próprios fariseus, na época de Jesus, eram os fariseus e os saduceus. E o próprio Jesus foi tentado. E os saduceus daquela época, eles eram os invejosos e os fariseus de Jesus de Nazaré. Então, os invejosos foram os que se ressentiram, na verdade, do carisma do Cristo, por isso que o crucificaram. Por isso que preferiram Barrabás a Jesus. Foi naturalmente em profusão, sem precisar lançar mão de artifícios, pose, posturas afetadas, às vezes até necessárias para um político profissional. Quer dizer, Jesus, ele tinha o espírito de liderança, era nato nele. Ele não precisava fazer muito para ser um líder e arrebanhar multidões. E essas relações de poder que se estabeleciam, portanto, estavam então colocando em xeque a disputa de poder, portanto, ele foi perseguido. Bom, nós teríamos muita coisa ainda para dizer sobre o tema. E eu me empolguei e não vi a hora. Vocês me desculpem, mas a hora já se esvaiu e eu nem percebi. E estava aqui empolgada para falar, porque teria muita coisa ainda a se falar sobre esse tema. Mas nós vamos terminar, porque já se faz a hora, e com um texto que eu escrevi sobre inveja. As conquistas estão quistas, não conquistas, porque da tua crista de orgulho cristalizas o cristal do teu ideal. E quebras a naturalidade do teu modo de conquistar, porque a arte de desejar se tornou um pesar. Teu pensar apenas na conquista do outro te paralisas e alisa o teu ego, deslizando na descida não vencida e convencida de que não és capaz do almejado sucesso. Sucede-te o teu recesso de sucesso espiritual. E no ritual da vida não vivida do cotidiano desumano, não desarmas da arma da inveja que te envelhece, e te envelhece no teu cárcere da ilusão, e não te irmanas, não dás as mãos ao teu irmão. Não percas o endereço do teu recomeço, e dentro de ti mesmo eleva o adereço do que mereces. Não invejas o que ainda não te é endereçado ou foi conquistado. E mesmo amordaçado, te permitas burilar o aço do teu cansaço. E sem a mesquinhez do que vejas, alvejas a tua mente e não te ressentes da semente que não semeou no teu jardim, do jasmim que se fez ausente do teu sentimento. Investe na tua veste espiritual e sem vestígio de vermes, resiste à erva daninha do teu mundo íntimo. Cultivas a vida que te ensina a mudar de vida e vejas, sem invejas, brotar e desabrochar o verdor do teu esplendor. Que Jesus nos ampare.